Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, verso 1. Quem achou diz amém? Não, amém? Isaías 61, 1. Amém? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar feridas do dilacerado, e para proclamar liberdade aos cativos, e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos, e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Outras traduções dizem aprisionados. Amém? Quero que abra agora a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2. Coríntios 2, capítulo 2, verso 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Diz assim: mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito. O homem natural recebe ou não recebe? O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Já viu aquela pessoa que... Gente, eu escuto isso todo santo dia. Já ouviu ou já falou a frase: você espiritualiza tudo? Eu ouço isso todo santo dia. Esses dias na escola dominical, um professor dando aula falou assim: desconfie de quem espiritualiza tudo. Aí eu fiquei quieto, não falei nada. Porque uma pessoa que diz que Deus falou para mim toda hora tem alguma coisa errada. Aí eu fiquei calada de novo, porque eu tenho domínio próprio. No final da aula eu chamei ele e falei assim: a Bíblia nos diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E quem é filho de Deus é guiado constantemente pelo Espírito de Deus. Então Deus realmente tem que nos guiar em todo momento. E Ele tem que falar conosco em toda instância. Só que acontece que hoje em dia as pessoas não conseguem mais discernir a voz de Deus, porque existem vozes muito mais altas dentro dela. Não se fala mais de jejum, não se fala mais de consagração, não se fala mais de oração, não se fala mais de evangelização, não se fala mais de missão, não se fala. A gente está cercado numa zona de conforto. Só que para muita gente, viver a realidade do Evangelho é loucura. É loucura. Loucura. Posso contar uma história para vocês? O meu curso de cura e libertação, ele foi feito com a doutora que já descansa em Cristo, a doutora Neuza Itioca. Ela é muito conhecida no meio cristão por cura e libertação, e a mulher era uma japinha crânio. Ela morreu com 81 anos, super lá em cima, pregando por aí, dando curso de cura e libertação. E quando a gente faz o curso, a gente passa por alguns processos e a gente vivencia algumas coisas, e ela conta algumas coisas. Ela conta algumas situações. E ela tinha acabado de acontecer com ela uma situação específica com uma moça. E ela chegou contando. E eu acredito, porque eu já vi coisas desse tipo. Todas as vezes que nós nos colocamos como intercessor de alguém, na área da cura e libertação, porque é uma área, e ela é uma área extensa, e o mundo espiritual é real. É real.
Já vou entrar no assunto, mas só para vocês verem como, para quem não é espiritual, isso parece loucura. Essa moça, ela era do, se eu não me engano, tá? Eu posso estar trocando aí os nomes, mas ela era do candomblé. E ela tinha se convertido ao cristianismo, só que ela tinha muita dificuldade de sentir a presença do Senhor no culto. Muita. Ela ficava, por que todo mundo sente e eu não sinto? Por que todo mundo absorve e eu não absorvo? Por que isso? Por que aquilo? E ela disse, eu preciso de fazer um processo de libertação. E existe um processo de libertação. E aí ela começou a conversar, e geralmente, só para explicar mais ou menos para vocês, a gente não vai fazer dessa forma aqui, porque é algo mais individual, mas uma pessoa que ela tem o ministério da cura e libertação, existe algo que se chama confissão individual. Como que funciona? Por exemplo, eu sou a pessoa que vou fazer o processo de libertação. Então eu sento com a pessoa e ela precisa confessar os seus pecados, literalmente. Não é como padre não, tá? Ela tem que confessar em arrependimento. Existe um processo. Arrependimento, diante da confissão. Renúncia, você tem que renunciar ao pecado. Porque tem gente que tem pecado de estimação e ele não renuncia o pecado. Ele abraça o pecado. Então tem a renúncia. Depois da renúncia tem a proclamação de cura e libertação. E aí a gente ora, ela é liberta. Só que muitas das vezes Deus nos leva para onde essa pessoa está presa. E isso é muito comum. Deus dá dom de visão? Sim ou não? Vocês estão comigo? Vocês me respondam. Hoje é diferente. Vocês podem responder, perguntar. Dá ou não dá? Deus dá visões? Deus dá sonhos? Deus revela? Ela sentou com essa moça e sempre fica 1 ou 2 intercessores na sala orando. Orando para que Deus mostre se a pessoa não conseguir confessar. E Deus mostra. E ela disse que orando, Deus mostrou para ela, em visão, que existia uma gaiola na praia. Uma gaiola na praia. Uma gaiola bem grande. Ela via ela em posição fetal dentro da gaiola. E em volta tinham vários caciques índios. Eram umas lanças, tipo lança de indígena, sabe? E em volta vários caciques, fazendo tipo como se fosse aquelas danças indígenas em volta da gaiola. E falando, você não vai conseguir tirar ela daqui. E quando a gente sabe que é na praia, que é índio, a gente sabe que é demônio travestido de índio. Não é índio, é demônio. E eles estão daquela forma por causa da representação da entidade em si, que é Iemanjá. E quando ela viu isso, e os índios falavam isso, ela já sabia de 3 coisas. Iemanjá vem para a parte amorosa e sexual. Iemanjá vem para o sacrifício de crianças, então abortos, e para a violência. Ela é responsável por esses 3 tipos de coisa. Então, como nós sabemos disso, é natural que a gente comece a pedir perdão ao Senhor pela pessoa. A gente se põe na brecha. Já viram uma passagem bíblica que fala: eu procurei um que se colocasse na brecha por Israel e não encontrei? É exatamente isso, se pôr na brecha. Então, ela se pôs na brecha, repreendeu todos os demônios, eles saíram. Ela retirou em visão a moça de dentro da gaiola. E imediatamente ela começou a chorar e rir ao mesmo tempo, porque ela sentia a paz de ter sido liberta. Vai falar isso para alguém que não é espiritual, vai dizer que é o quê? Ah, mas pirou de vez, pode internar. Sim ou não? Já atendi uma pessoa que todas as vezes que ela ia confessar para pedir perdão ao Senhor, ela dormia na mesa. Como assim, Jéssica? Eu sentada com ela. Pode falar. Aí a gente acordava ela. Fala. Dormia. Então, o Felipe, que teve esse tipo de experiência por dormir, ele também conta que já teve experiências de Deus mostrar potestades para ele, que governavam. E sabe como?
Eu vou ensinar isso para vocês aqui agora. Mas existem potestades que elas dominam pela idealização, principalmente de governo. Então, às vezes, é certo que o cristão virou muito fanático na época política, e eu não admiro isso, não sou uma pessoa a favor disso, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as ideologias que nós abraçamos, porque quem rege isso não é o homem. Quem rege isso é uma potestade maligna. E a gente dá legalidade para ela entrar. Então, a única coisa que eu quero dizer com exemplos como esse, eu já vi pessoas que manifestavam Maria Sete Saia e saía rodando na igreja igual um peão e ninguém conseguia parar ela. Eu já presenciei pessoas se arrastando no chão igual cobra. Já vi gente praticamente subindo nas paredes. Já vi situações que vocês nem imaginam. E cada dia o inimigo leva cativo mais e mais pessoas. Por quê, Jéssica? Porque elas escolhem continuar presas. Isaías, no capítulo 61, ele vai falar que Deus chamou ele para algumas coisas. Primeiro, para atar a ferida de quem foi dilacerado. Ele está falando isso porque ele está indo para uma guerra para pessoas que foram feridas para ser médico lá dentro? Não, ele não está falando isso. O que Isaías está falando é que se existem feridas abertas, e existem, todo mundo carrega feridas emocionais. Todo mundo carrega feridas emocionais. E só você pode determinar se ela te prende ou não. Então ele fala, eu vim para atar as feridas. Eu vim para libertar os cativos. E eu vim para soltar os espíritos aprisionados. E hoje eu quero falar principalmente sobre o espírito aprisionado. Aqui vai ser mais um estudo que não deixa de ser profético. Então eu quero pedir para você que preste bem atenção em tudo que vai ser falado. Porque a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. E a libertação ela só vem através da verdade. Que verdade é essa? A palavra do Senhor. Amém? Quando a gente fala de espírito aprisionado, tem muita gente que de uma maneira muito errada acha que esses espíritos são malignos. Só que o que ele está falando de espírito aprisionado somos de nós. O nosso espírito. Existe, pastor, mais gente aprisionada dentro da igreja do que em qualquer outro canto. E essa é uma das ferramentas de Satanás para que nós não possamos evoluir na presença do Senhor. Sabia? A Bíblia conta que nós somos um ser tricotômico. O que é isso? Não tem nada a ver com cabelo. Porque tricotomia o povo já acha que tem a ver com cabelo. Não tem. Nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Como que funciona? Somos 3 em 1. Literalmente. Nós somos corpo, campo sensorial, onde a gente sente e a gente busca prazer. Aonde? No corpo. Nós temos a nossa alma. Quando a Bíblia nos fala sobre a nossa alma ou sobre o coração, ele não está falando do nosso coração. Porque o coração ele é um órgão. E ele não é um órgão pensante. Ele está falando da nossa alma, mentalidade. É o campo das nossas emoções. Então, todas as vezes que você se sente ansioso, todas as vezes que você se sente depressivo, todas as vezes que você se sente muito feliz, todas as vezes que você questiona a sua vida, todas as vezes que você entra num campo de pensamento que te oprime, a gente não está falando de espírito, a gente está falando de quê? Da alma. Então, é o nosso campo da mente, é a nossa mentalidade, é a nossa alma. Existem estudos e estudos para determinar o que de fato é a alma. Tem gente que diz que a alma é o sangue, porque sem ele a gente morre. Tem outros que dizem que é o cérebro. Esse é um mistério do Senhor, a gente vai descobrir na glória. Mas é isso que determina os nossos pensamentos, amém?
E existe o nosso espírito. E o espírito, ele é o nosso ponto de conexão com Deus. A realidade é que Deus sempre teve prazer nisso. Jéssica, eu ainda não consegui entender como isso funciona. Todo mundo já ouviu falar na Trindade, certo? Sim ou não? Pai. Vamos de novo? Lá em Gênesis a gente vai ler que Deus nos criou a imagem e semelhança. Voltou. A imagem e semelhança de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus são 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus e Espírito Santo. São um só, mas tem funções diferentes? Sim ou não? Nós somos da mesma forma. Nós somos um só que dentro de nós, as nossas 3 partes têm funções diferentes. Essa lâmpada aqui, ó, vamos usar ela de exemplo. Aqui é você, ó, certo? Sim ou não? Presta atenção aí. Aqui é você. O que compõe a lâmpada? A lâmpada. O que compõe a lâmpada? O vidro, o que mais? O filamento, o que mais? O quê? Não. A matéria, o que é aqui? Da lâmpada. Falta uma coisa só. O bocalzinho aqui, né? Que você conecta nesse negócio. Sim ou não? O corpo é como se fosse essa parte de vidro aqui, ó. Isso aqui é o corpo. Ele machuca, ele quebra. Aí a parte de dentro aqui, o filamento, que é onde sai a luz, é a nossa alma. Como assim? Davi vai falar que o coração alegre aformoseia o rosto. Sim ou não? Então, quando nós estamos felizes, é perceptível que nós estamos felizes. E quando nós estamos tristes, pelo menos para quem conhece nós, é o quê? É óbvio que nós estamos tristes. Então, essa luz aqui dentro reflete no corpo aquilo que o filamento quer reproduzir. Se está feliz, acende a luz. Se está triste, está apagado. E o bocal, isso aqui é Deus. A energia, o que faz funcionar todas as coisas da maneira correta, é Deus. E o bocal é o nosso espírito. É o quê? O ponto de conexão com a energia que nós precisamos ter. É o ponto de conexão com Deus. Dito isso, eu quero que você entenda que hoje nós falaremos sobre esse bocal. Sobre o espírito. E eu quero falar sobre algumas coisas referente a isso, inclusive as funções do espírito. Dentre elas, existe 3. A consciência. Repita comigo. Como que na época que não tinha lei, o povo sabia o que era certo ou errado? Por exemplo, Deus nunca tinha falado para ninguém que matar era errado. Sim ou não? Não tinha falado no princípio das coisas, Deus nunca tinha falado. Por que quando Caim mata Abel, ele fica do jeito que ficou? Por causa da consciência. A consciência é uma virtude do espírito. A consciência é uma virtude do espírito. Você pode estar fora da igreja, no mundão que for. Já aconteceu comigo? Tá no meio de uma festa, o som torando, bebendo todas, bêbada, e de repente pensar: meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Aí você não sabe o que faz. Se você acaba com o rolê de todo mundo, porque você morre ali mesmo, você não quer mais saber de ninguém. Se você vai embora, você não sabe mais o que fazer. Por quê? Porque a sua consciência, o seu espírito testificou que ali não é o ambiente que você tem que estar. A intuição. Já ouviu mulher falar de sexto sentido? Tira essa palavra da sua boca em nome de Jesus. Não é sexto sentido, é intuição.
E intuição não é uma coisa errada. A intuição é uma virtude do Senhor na sua vida. Porque a intuição é a capacidade de perceber realidades espirituais sem raciocínio. Você não sabe o que está acontecendo. Você não já viu mãe? A mãe. Quando a gente trabalha na área de cura e libertação, a gente tem que blindar muito os nossos filhos. Muito. E lá em casa acontece muito mais coisa com a minha mais nova do que com a minha mais velha. E geralmente quando está muito perto de acontecer coisas espirituais gigantescas, conferência, alguma coisa importante, sempre acontece alguma coisa com a minha mais nova. Eu já acordei de madrugada, sem barulho nenhum, e eu cheguei no quarto da minha filha e ela estava sufocando com vômito. O meu quarto é de um lado da casa e o dela é do outro. Minha intuição me acordou e disse o quê? Vai lá ver. Porque eu não fui. Se eu disser para você que eu fui sabendo que eu ia chegar lá e ela tá mal, não. Eu levantei, fui lá, abri a porta. Quando eu vi, ela estava sufocando com vômito. E eu virei ela. Já teve vezes de eu acordar de madrugada e ir lá no quarto dela, chegar lá e orar, porque na minha cabeça tinha alguma coisa de errado. E ela acordar gritando. Isso é intuição. E isso é algo bom, não é algo ruim. Jéssica, eu tenho que confiar na minha intuição. Você tem que confiar no Espírito Santo. E se Ele é na sua vida e Ele está colocando algo na sua mente, é porque você tem que ver. E a comunhão. O Espírito, a função do Espírito é a comunhão, o relacionamento com Deus. A capacidade de adorar, ouvir e responder a Ele. Então, dito isso, eu quero te dizer que se você vem para a igreja e você não sente nada, se você chega na igreja, já viu aquela pessoa que você vem no culto e o culto foi uma bênção para você, e você pergunta, e aí o culto? E a pessoa faz, ela está aprisionada. Não tem outra coisa, ela está aprisionada. Se você vem num culto, você não sente um arrepio, você não sente uma vontade de chorar, você não sente que a palavra encontrou o seu coração. Se você não sente a graça do Senhor e a presença do Espírito Santo, você está preso. Seu espírito está preso. E uma pessoa que ela está presa, ela não consegue sentir. Ela não consegue ser tocada. Então, uma das principais coisas, eu acho que o principal sintoma de alguém que precisa de libertação é não sentir. Como que alguém vem para a igreja e não sente nada? Nada. Não está certo. Um espírito aprisionado, ele está sufocado. Ele está confinado em estruturas das trevas. Um espírito aprisionado é como se a pessoa vivesse sem força. É como se a pessoa vivesse sem vida. É como se a pessoa vivesse sem direção. Eu discipulo muita gente. Tem gente que eu deserdo. Falo, vai, sai. Porque a pessoa não quer ser liberta. Você dá 1000 direções para ela e ela volta para você na outra semana dizendo, eu não sei o que fazer. Eu falo, bênção do Senhor. Dá vontade, ainda bem que é pelo computador, porque dá vontade de dar uns tapas. E o primeiro princípio da libertação, e eu quero dizer para você, você tem que querer ser liberto. As pessoas hoje em dia têm um ego muito elevado e elas odeiam mostrar fraqueza. Mas eu sinto te dizer que você só vai experimentar de fato da grandiosidade de Deus na sua vida o dia que você admitir que você está preso e você precisa ser liberto. E não necessariamente ser liberto é você cair endemoniado. Não necessariamente você ser liberto é acontecer uma manifestação. Às vezes o ser liberto é uma decisão que você precisa tomar. A gente fala de algumas manifestações malignas e isso realmente acontece. Talvez hoje muito menos, mas acontece. E sabe por que muito menos? Porque as pessoas não querem mais serem libertas. As pessoas não querem mais ser libertas. E você precisa querer ser liberto. A pessoa se sente bloqueada na oração. Emocionalmente a pessoa se sente completamente drenada. Já viu aquela pessoa que não aguenta ouvir mais nada, se isola de todo mundo, porque ela se sente tão drenada emocionalmente, que
que parece que espiritualmente ela fica desligada? Senta no culto, mas não presta atenção no culto. Fica pensando dos problemas lá fora, das contas que tem para pagar, dos que tem que fazer. Está presa. É uma prisão, é um cativeiro espiritual. A pessoa que vem para a igreja e ela não sente o desejo de aprender. Eu vou falar uma coisa para você. Eu lembro quando eu era adolescente, eu era obreira na igreja. E aí a minha pastora, eu lembro que na época eu tinha uns 11, 12 anos. E eu já era obreira. Aí minha pastora chegou para mim e todas as vezes que tinha reunião de obreiro, principalmente em vigília, eu pescava. Dava umas pescadas. Eu era nova. Dizer que era cansaço é muita cara de pau, né? A pessoa com 12 anos ter cansaço. Não tem. Tem animação. Se fosse para uma festa, a gente ficava até 5 horas da manhã. Um dia minha pastora chegou para mim e falou assim: Jéssica, eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa repreender o inimigo que tenta de roubar de você o alimento que você precisa. Falei, como assim? Ela falou, todas as vezes que você dorme na palavra, o inimigo rouba de você a bênção de ser alimentado por ela. Até isso a gente tem que ser atento. Tá com sono? Levanta, lava o rosto, volta, senta, bebe uma água. Ah, Jéssica, mas não pode andar na palavra. Mas eu prefiro você andar na palavra e lavar seu rosto e voltar, do que você dormir na minha frente e eu ter que ficar falando aqui no microfone mais alto para você acordar. Isso também é uma prisão. Está te roubando de estar na presença do Senhor. Está te roubando do alimento que é necessário. Salmos, capítulo 88. Capítulo não, né? Salmo 88. Salmo não tem capítulo. Salmo 88. Salmo 88. Ó Senhor Deus da minha salvação, eu tenho clamado dia e noite diante de Ti, que a minha oração chegue diante de Ti e inclina o Teu ouvido ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de tribulação e a minha vida se aproxima do túmulo. Eu sou contado entre aqueles que descem a cova, sou como um homem que não tem força. Livre entre os mortos, como os feridos de morte, estes jazem no túmulo, dos quais tu não te lembras mais e são cortados da tua mão. Tu me colocastes na mais baixa cova, na escuridão, nas profundezas. Tua ira recai duramente sobre mim e tu me afliges com as tuas ondas. Tu pusestes todos os meus conhecidos para longe de mim. Tu me tornastes em abominação a eles. Eu estou fechado e não posso vir adiante. Meu olho pranteou por causa da aflição. Senhor, eu clamei diariamente a Ti, estendi as minhas mãos a Ti. Mostrarás maravilhas aos mortos? Levantarão os mortos e Te louvarão? Será a Tua benignidade declarada no túmulo? Ou a Tua fidelidade na destruição? Serão Tuas maravilhas conhecidas no escuro? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas a Ti eu clamei, ó Senhor, e de manhã minha oração Te esperará. Senhor, porque rejeitas a minha alma? Porque escondes a tua face de mim? Estou aflito e pronto para morrer desde a minha juventude. Enquanto eu sofrer teus terrores, estarei distraído. Tua feroz ira vai sobre mim. Seus terrores me cortaram fora. Eles vieram ao meu redor diariamente como águia. Eles me cercaram juntamente. Colocaste para longe de mim amigos e companheiros, e o meu conhecido puseste nas trevas. Como estava essa pessoa? Como que ela estava? Presa. A oração dela é: eu não enxergo nada além da morte. E eu sei que tem pessoas que entraram aqui achando que a solução para a sua vida é a morte. Para ter paz é morte. Para ter um sossego é morte. Porque eu já pensei isso. Eu já pensei por muitas vezes que o prazer da minha vida seria a morte. Eu já pensei que a solução para a minha vida era a morte e não a redenção.
Salmo 142, 7. Salmo 142, 7. Traz a minha alma para fora da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me cercarão, pois tu me tratarás generosamente. Traz a minha alma para fora da prisão. O que o salmista está dizendo aqui, e é Masquil, um dos mais próximos de Davi. E o que ele está dizendo aqui, o que ele está falando aqui é: traz a minha alma para fora da prisão. A gente está falando de alguém que estava diante do Senhor o tempo inteiro, e ele sabia que estava aprisionado. Salmo 143, 3, logo embaixo. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, castigou a minha alma até o chão, fez-me habitar nas trevas como aqueles que há muito morreram. Salmo 107. Abra aí, Salmo 107. Colocar os midianitas para trabalhar aí hoje. Salmo 107. Salmo 107, o verso 10 e 11. Tal como sentar-se na escuridão e na sombra da morte, preso em aflição e em ferro. Porquanto eles se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. 14. Ele os tirou das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Deus é o mais interessado que você saia de dentro da prisão. Em Atos, Jesus diz: ficai em Jerusalém para que do alto sejais revestidos de poder. A palavra poder vem do grego dunamis. E dunamis significa dinamite. O Espírito Santo reveste o seu espírito não para ser um traque. Lá no Nordeste a gente chama de traque. Aqui chama do quê? Aquele que você joga no chão aí. Biribinha? Lá a gente chama de traque. É a biribinha. Ele não te chamou para ser uma biribinha. Ele te chamou para ser uma dinamite. Para derrubar as portas do inferno. Para resgatar pessoas. Existem pessoas aqui que o que Deus tem para elas é a chave das prisões. De pessoas que dependem. Das pessoas que precisam do seu posicionamento. Chave para abrir cadeias. Algemas. Jéssica, mas eu não sei por que essa prisão. Maldição hereditária. Às vezes a sua família abriu legalidade para algo. Que mais, Jéssica? Veio de outras religiões, principalmente as religiões de matriz africana. E quando chegou na igreja, se converteu, mas não passou por um processo de libertação. Jéssica, uma vez que eu aceito Jesus, eu sou salvo. Você é salvo, mas ser salvo não significa que você não está aprisionado. A prisão diz mais a respeito de como você vive do que como Deus é. Como assim? Existem pessoas que estão travadas. Quando eu falo isso, o povo acha que eu sou coach. Eu não sou coach, não. Mas o destravar vem de quebrar as cadeias, de sair das prisões. Existe gente que é estagnada porque ainda está aprisionada. Tem gente que não avança na vida porque ainda está presa. E isso não diz respeito da grandiosidade de Deus. Isso diz respeito se você quer ou não ser curado. Se você quer ou não ser liberto. Você tem que querer. Jéssica, eu sou obreiro. Tem que querer. Você pode ser um ótimo obreiro. Para a igreja você pode ser incrível. Mas se você não sair de dentro da prisão, você nunca vai desfrutar da presença genuína do Senhor. Porque te impede de acessar o Santo dos Santos. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Daqui a pouco eu saio um pouquinho daqui e a gente conversa mais. Mas eu preciso criar uma base para vocês. 2 Coríntios, capítulo 6. 15 e 17. 15 ao 17. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivo, como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio dele e separai-vos, diz o Senhor.
e não toqueis em coisas imundas, e eu vos recebereis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Os aprisionados, eles são presos quando ocorrem fusões espirituais inadequadas. Nossa, deu até né? Como assim? A pessoa é presa no adultério. A pessoa é presa na pornografia. A pessoa é presa na murmuração. A pessoa é presa na reclamação. A pessoa é presa no vício. A pessoa é presa em jogo, em bebida, em cigarro, em droga. E tudo isso são prisões. Tudo isso são prisões. E essas prisões, elas vêm para nos tirar do âmbito de ter comunhão com Deus. Uma pessoa que ela é aprisionada, ela tem desvio de consciência. Ela já não sabe mais o que é certo ou errado. Uma pessoa que está aprisionada, a intuição dela já é falha. Sai de intuição para mania de perseguição. Todo mundo inveja ela, todo mundo persegue ela, todo mundo... Por quê? Porque ela está tão aprisionada que o complexo de inferioridade fica tão grande que a pessoa acha que tudo é perseguição. Estávamos falando sobre isso hoje. A intuição fica deturpada e a comunhão com Deus já não existe mais. Porque eu sinto muito, mas vir para a igreja, ouvir a palavra mastigada e chegar em casa e não meditar a palavra, chegar em casa e não ter uma vida devocional, chegar em casa e não preencher as lacunas com o Espírito Santo, com Deus, com o relacionamento, não serve de nada. Vir para a igreja, buscar a libertação e chegar em casa e não fazer a sua parte, não funciona. Querer ser usado por Deus aqui dentro, mas chega lá fora, é uma bênção? Não adianta. Não adianta. Então isso deturpa a sua comunhão com Deus. Tem pessoas que estão tão presas, tão presas, tão presas. Eu estava dando aula de uma imersão, a Keren está nela. A Giovana não veio hoje aqui, vou usar ela de exemplo. Ela chegou e falou assim: não consigo acordar 6 horas para fazer devocional. Eu falei: sabe quem fala não consigo? Que você não vai conseguir? Não é Deus, é? Não. É Satanás. Você vai conseguir, que você é adulta. Se fosse para ir trabalhar, você acordava. Coloca o celular para despertar do outro lado do quarto. Eu duvido você não levantar para ir lá desligar ele. No outro dia, e eu falo com minhas alunas assim. Falo ou não falo? Falo com minhas alunas assim. Ela no outro dia até postou no Instagram de tão feliz que ela ficou de ter acordado 6 horas da manhã. Lembra do exemplo que eu dei no início? Dos caciques em volta da galera dizendo: vocês não vão conseguir tirar a gente daqui. Quem grita não consigo no seu ouvido não é Deus, não. Porque se ele já falou que você vai conseguir, quem está gritando no seu ouvido não é Deus. Você está confundindo as vozes. Tem alguma outra voz gritando no seu ouvido e não é a do Senhor. Jéssica, mas é muito mais alto. Se a voz do inimigo está mais alta do que a voz de Deus, então é porque você está consagrando pouco, orando pouco, jejuando pouco. Para ter uma libertação completa, você precisa de 3 tipos de unção. Muita gente não sabe sobre isso, mas a Bíblia, ela fala muito sobre isso. A unção profética, a unção sacerdotal e a unção real. O que são esses 3 tipos de unção? A unção profética é a unção que liberta. Porque para você libertar, você precisa apontar. O que o profeta faz? Aponta por quê? Aponta o caminho. Ele aponta o que precisa ser feito. Ele aponta o que precisa ser consertado. Ele aponta qual é a prisão. Todos os profetas que estão na Bíblia, eles não estão vindo para passar a mão na cabeça de ninguém. Ele está vindo para quê? Para apontar o caminho do arrependimento.
Todas as vezes que Deus levantou um profeta, foi para apontar o caminho do arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Por quê? Porque a libertação só vem através do arrependimento. Moisés era só um profeta? Moisés era um libertador. Então todo profeta é um libertador. A unção profética, ela vem para libertar. A unção sacerdotal vem para curar. E curar exige cuidado. Curar não é instantâneo. Você não vai para uma sessão de trauma no hospital? Já viu sessão de trauma no hospital? A pessoa que chega com uma fratura exposta. Aí ele coloca o osso no lugar, faz a cirurgia, o negócio. Vai embora para casa e nunca mais volta? É isso? O que ela precisa? De cuidado. O sacerdote é o pastor. O sacerdote é o líder. O sacerdote é o presbítero. O sacerdote é o professor que precisa discipular, que precisa cuidar, que precisa fazer manutenção. Por quê? Porque a unção sacerdotal, ela vem para curar. E existe a unção real. E a unção real é o que traz autoridade. O que Pedro fala? Nós somos o quê? Geração eleita. É o quê que ele falou? Sacerdócio real. E o sacerdócio real vem regado de autoridade. Autoridade para quê? Para saquear o inferno. Autoridade para quê? Para governar os seus pensamentos. Autoridade para quê? Para governar as suas atitudes. Autoridade para quê? Para governar o seu domínio, o seu equilíbrio. Tem crente estourado, sabia? Eu era até um tempo atrás. Também, pastor. Quer confessar seus pecados, pastor? Eu era uma crente muito estourada. Muito. Não pisasse no meu calo. Thaís também está querendo confessar os pecados dela ali, ó. Eu já arranjei briga com a irmã na porta da igreja. Ainda por causa do meu marido, que na época era noivo. E eu ainda chamava testemunha, que era para eu não sair de mentirosa. Ainda queria plateia para assistir eu dando show. Sou sanguínea, muito. Gema. Não julgo Pedro em absolutamente nada, faria o mesmo. Ou pior. Só que quando nós nos libertamos das nossas prisões, quando nós saramos a nossa ferida, Deus nos dá governo de autoridade. Autoridade para quê, Jéssica? Sobre a vida de outras pessoas? Isso aí é consequência, autoridade sobre a minha vida. Porque não são os meus pecados que me regem. Já teve vezes de pessoas chegar para mim e dizer assim: Jéssica, mas você ficou calada. Falei: não é, mulher. Fiquei. Ah, mas você é besta. Ai, deixa eu ser besta então. Você quer que eu seja besta? Então eu sou besta. Por quê? Porque Deus me deu a autoridade. Isso é unção real. Jéssica, eu posso ter os 3? Você deve ter os 3. Você deve ser revestido do profético. Você deve ser revestido do sacerdócio. O que Jesus fala para os discípulos? Vão e fazei discípulo. Sabe o que significa discípulo? Discípulo significa aluno. Não tem como você discipular à distância. Quer dizer, até tem, né? Agora pela internet, um pouco. Mas a pessoa tem que andar com você. Tem que ter acompanhamento. Você não foi chamado para esquentar banco. Você foi chamado para fazer discípulo. Jéssica, mas eu só canto na igreja, então vamos se movimentar. Jéssica, mas eu só toco. Jéssica, mas eu só sirvo. Jéssica, mas eu fico na porta. Jéssica, mas eu fico na mídia. Jéssica, mas eu fico... Então vamos se movimentar. Porque Deus não te chamou para ficar parado. Deus te chamou para fazer discípulos. Vai e batizem no meu nome. Vai e cria pessoas. Vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. É Jesus que está falando, não sou eu. Você já imaginou fazer obras maiores do que a de Jesus? Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essas unções, eita! Essas 3 unções
unções. Eita, agora eu não sei mais qual que é. É unções? É. Esses 3 tipos de unção, elas são necessárias e elas trabalham juntas. Jéssica, eu preciso disso, preciso. Mas agora a gente vai entrar num âmbito, numa questão, que aí a gente pega um pouco mais pesado. E vamos abrir Daniel 10? Abre Daniel 10. Eu vou ler ali até na tela com vocês. Daniel 10. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras eram como a voz de uma multidão. Já sabemos de quem ele está falando. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo estava esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o 1º dia em que aplicastes o teu coração a compreender e humilhar-te perante a Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer entender-te o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Primeira coisa, Daniel faz o jejum que todo mundo conhece. Que jejum é esse? O de legumes, certo? Não comer proteína nenhuma e só comer cereal e legumes. Essa é o propósito de Daniel. Segunda coisa, nesse texto, a primeira visão que ele tem, que ele cai sobre terra, ele está tendo uma visão. Não existe alguém ali com ele. Foi uma visão. E ele tem uma visão de Deus. Ele vê Deus, ele dá a mesma descrição que João dá em Apocalipse. E a sua voz era como o som de muitas águas. A sua voz era como o som de multidão. Ele está falando do próprio Deus. Ele cai por terra num sono profundo. Ele não sabe quanto tempo ele ficou nesse sono. E aí uma mão tocou ele e falou que foi enviado a ele. E aí ele começa a falar para Daniel: Daniel, desde o 1º dia que você propôs no seu coração, e você fez desde o 1º, a resposta já foi dada. Eu já saí do céu com a tua mensagem. Desde o 1º, só que no meio do caminho eu encontrei com um príncipe da Pérsia. E o que ele está falando aqui não é de uma pessoa. Ele está falando de uma potestade. Ele falou: no meio do caminho da tua resposta, eu encontrei o príncipe da Pérsia. E aqui eu quero falar com vocês que para toda guerra que nós vamos enfrentar, é necessário, repita comigo, é necessário conhecer o inimigo. Não se entre em guerra sem antes espiar como que o inimigo é, para saber quais ferramentas, quais armas e qual estratégia você vai usar. Porque se tem uma coisa que o inferno é organizado. Você acha que o inferno ele é sujo, desorganizado? Ele não é. Viu? O inferno é extremamente estratégico e organizado. Ou por que você acha que eles estão ganhando tanta gente pro lado deles? Eles são organizados e estratégicos. Quando o anjo diz: no meio do caminho eu encontrei o príncipe da Pérsia e eu fiquei lutando com ele 21 dias,
Ele não tinha força para vencer aquele príncipe. Jéssica, um anjo, não tinha. Não tinha, porque da mesma forma que existe hierarquia no céu, existe hierarquia no inferno. Da mesma forma que existe hierarquia no céu, existe hierarquia no inferno. E o que categoriza quem é maior ou quem é menor numa hierarquia? O que é? Quem falou poder? Poder. É isso que categoriza quem é maior, quem é menor. Quando ele fala de príncipe das trevas, príncipe da Pérsia, ele está falando de uma potestade. E a potestade é o escalão mais alto dos anjos do inferno, dos anjos caídos. É que ele luta 21 dias e ele não consegue prevalecer sobre ele. Por quê? Porque ele era um anjo mensageiro, ele estava aqui embaixo. Ele não era um anjo de guerra, ele não era um anjo forte. Aí ele conta o quê? Só que dado 21 dias, Deus enviou quem? Quem? Miguel é um dos príncipes. Foi bem rapidinho, ele ficou 21 dias lutando com o príncipe. Miguel chegou, acabou com a palhaçada e ele entregou a mensagem. Isso aqui reflete batalha espiritual. Daniel ficou 21 dias, não porque ele propôs no coração dele 21 dias e Deus quis ser ruim com ele e só responder 21 dias depois. Para saber se ele ia conseguir mesmo. Não. Desde o primeiro dia saiu. Às vezes você está esperando uma resposta do Senhor e você só não recebeu ainda porque você não sabe como lutar. Você já recebeu uma resposta do Senhor, você já recebeu uma bênção. Efésios capítulo 1, todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Então por que você não alcançou a bênção ainda? Porque você não sabe guerrear. Você não conhece nem seus inimigos. Você está preso. Como que vai guerrear espiritualmente falando? Então, o nível mais alto na hierarquia do inferno é potestade. Repita comigo, potestade. Potestade, perdão, gente, é principado. Estou falando príncipe direto, querendo falar potestade. Principados. Os principados, eles dominam territórios. É por isso que a Bíblia diz, eu encontrei o príncipe da Pérsia. Eles dominam territórios. Vocês viram que saiu no noticiário que teve uma reunião no Amazonas com vários líderes mundiais? Vocês viram? Vocês viram qual foi o presente da China para o Brasil? Quem viu? Uma estátua como? Horrível, fazendo o quê? Segurando o quê? Segurando o mundo. Jéssica está espiritualizando tudo. Não, eu não estou. Isso é legalidade. Principado. Existe principado no Brasil. Existe principado na Europa. Existem principados responsáveis por cada território. Por que quando a gente se propõe a evangelizar um bairro, começa a acontecer um monte de coisa? O povo faz obra de macumbaria contra a vida da gente, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque existe um territorial que comanda ali. E se você não for com as armas certas para guerrear, você vai levar uma rasteira. Você vai. Por quê? Porque ele que comanda aquele lugar. Existem as potestades. Principados governam territórios. Certo? Territórios. Existem os principados. O Watson, ele conta que os responsáveis pelas estruturas e ideologias são os principados. Existem pessoas usadas por principados para definir ideologia. Sabe o que está acontecendo nas escolas brasileiras? Eles estão empregando a todo custo uma nova ideologia. E eu não estou falando de gênero não, eu estou falando no geral. E essas ideologias, elas são feitas, controladas. Os sistemas, eles são controlados por potestades. Abaixo das potestades estão os dominadores. E os dominadores, eles atuam sobre o comportamento e sobre a cultura. Ai, tá tudo bem ouvir samba, porque samba é cultural. Tá tudo bem ir no São João, porque São João é a cultura do Brasil. O
meu filho brincar no bloquinho da escola. Sabe quem rege? A cultura que a gente tanto abraça. Sua cultura não é do Brasil não, sua cultura é do céu. Sua cultura não é daqui, sua cultura é do céu. Você é estrangeiro nessa terra, você está de passagem. Ah, porque eu tenho que abraçar a minha cultura, eu sou nordestina. E se tem um canto que o povo abraça a cultura é no Nordeste. Você acha que o São João é forte aqui? No Nordeste é um negócio de doido. No dia de São João ninguém nem respira de tanta fogueira no meio da rua. Quem que rege isso? Os dominadores. Aí vem o escalão mais baixo, que são os espíritos malignos de operação direta, que é as hostes espirituais da maldade. Efésios capítulo 6, no verso 12, o apóstolo Paulo diz: a nossa guerra não é contra sangue nem carne, é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Vou contar uma história para vocês. O meu professor de teologia, o pastor Adson Belo, ele conta a história de um missionário que ele saiu daqui do Brasil, de uma igreja gigante, para ir para Bolívia, se eu não me engano. Bolívia? Alguma coisa assim. Sei que é um país latino. E esse cara chegou lá com a família e a igreja não crescia. De jeito nenhum a igreja crescia, e ele fazia de tudo, ele evangelizava, e ele começou a reclamar com Deus, porque a família dele começou a passar necessidade. Então, passando necessidade, ele começou a reclamar com Deus, que por que o povo não vinha, por que o povo isso, por que o povo aquilo, porque o povo odeia que o pastor tenha salário, né? Mas quer que o pastor esteja na igreja 24 horas por dia. E aí, tome reclamando com Deus. Aí um dia ele foi orar na laje da igreja. Ele ficou em pé, foi lá na laje, começou a observar. E era uma cidade meio montanhosa. E ela olhou, no Nordeste tem muito isso. Vocês já viram aqueles montes que quando é a parte mais alta da cidade, eles fincam uma cruz? Já viram isso? No Nordeste é muito comum. O ponto mais alto da cidade, eles sobem lá e fincam uma cruz, para dizer que é o ponto mais alto da cidade. Então qualquer canto que você vê, você olha a cruz. Ele subiu na laje da igreja, começou a orar, reclamar com Deus. Deus falou para ele: olha para a cruz de novo. Quando ele olhou, tinha 2 demônios sentados nas 2 pontas da cruz. E eles tinham tipo um cajado. E eles regiam o povo. E Deus falou para mim, o apóstolo Paulo não mentiu para ele, né? Falou para ele, o apóstolo Paulo não mentiu. Você está guerreando contra pessoas, enquanto quem rege as pessoas está lá de boa. Ele falou: agora eu vou te dar uma ordem. Repreenda no nome de Jesus, que você vai ver cair. E ele começou a orar e repreendeu. E quando ele repreendeu, caiu. Igual a música da Ivete Sangalo. Levantou poeira e acabou. A partir daquele dia, a igreja começou a frutificar e multiplicar. Por quê? Porque até então ele estava guerreando contra pessoas. Fulano é ruim, ciclano não presta. Que isso? Por que assim? Mas a guerra não é contra a carne nem sangue. E carne, na expressão de Efésios, vem de carnex. E carne significa religiosidade. Nossa guerra não é contra religiões. Aí crente vai na internet ficar discutindo quem está certo ou errado. Sua guerra não é contra a religião. Sua guerra não é contra pessoas, mas quem as rege. Então, o último a base da pirâmide são os espíritos malignos de operação direta. O que ele faz? Ele oprime pessoas. Ele é responsável por oprimir pessoas, pela opressão de pessoas. Então, eu quero falar para vocês que existem várias formas de aprisionamento e eu já caminho para o fim. Pactos espirituais, ligamentos de alma. Ligamento de alma, Jéssica? Tem muitas pessoas que se converteram depois de uma vida profana. Que vida profana? Se deitou com muitos homens, se deitou com muitas mulheres. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia fala que se você se deitar com uma prostituta, você se une a ela e se torna um só. E você não carrega só ela com você. Você carrega ela e todas as pessoas que se deitaram com ela. Caraca, Jéssica, tudo isso. E todas as pessoas com quem você se deitou, e se ela se deitou com muitas outras pessoas, tem um ligamento sujo aí no meio, viu? É muita gente. E você precisa renunciar a isso na sua vida. Existem palavras lançadas.
Eu cresci a minha vida inteira ouvindo dos meus pais. Nada do que você começa, você termina. O que eu virei propícia a fazer? Não terminar as coisas que eu começo. Nada do que você faz presta. Então eu nem faço, que se é para não prestar é melhor nem fazer. Já vou falar que não é para fazer. Palavras lançadas também te aprisionam e fazem você viver uma vida inteira de frustração. Traumas violentos, abuso sexual, abuso físico, abuso espiritual. Maldições geracionais. Já viu o pai que bebe e o filho vira alcoólatra? Deveria pegar o pai de exemplo, sim ou não? Se foi uma maldição dessa, você ter o pai desse jeito, por que você torna alcoólatra? Maldição geracional. Aí tem gente que diz assim: Jéssica, a Bíblia não fala sobre maldição hereditária. Eu vou dizer para você, o povo se assusta com maldição hereditária, mas é comprovado cientificamente que você herda no gene a tendência do vício. Se você disser que não é hereditário, tá na genética. Existe. Já viu a filha que viu a mãe cresceu vendo a mãe apanhar? Em vez de casar com um homem bom, que respeite ela, casa com um que bate nela também. Isso são maldições geracionais. Idolatria familiar. Gente, isso aqui é terrível. Você herda dos seus pais, às vezes, o que ele professou. Existe um documentário, depois assista, Fé Não Fingida, que ela conta que quando estava grávida do filho dela, ela começou a ler livros espíritas. E inconscientemente o filho dela começou a ser consagrado. Consagrado. O filho cresceu e era só doente o tempo inteiro e ela não sabia porquê, até que ela renunciou o que ela lia e professava para o filho dela ainda no ventre. A idolatria familiar pode derrubar a sua vida. Jéssica, minha mãe era mãe de santo, meu pai era pai de santo, não sei o que era assim, não sei o que é assado. Você precisa quebrar o ciclo na sua vida. Ah não, mas uma vez que eu fui salva, fui redimido. Não existe redenção sem renúncia. Não existe. Tem que renunciar. Existe a rejeição de pais. Paternidade, maternidade, ser rejeitado pelos pais. Isso é uma prisão. Opressão contínua, adoecimento emocional, magia e feitiçaria. Tudo isso são prisões. E o sinal de que você está preso é a perda da sua fé, a falta de discernimento, a apatia espiritual. Já viu gente que quando você conta que a pessoa está mal, ela fala também? A vida da pessoa não tem um mínimo de compaixão por alguém. O santarrão. Todo mundo está errado e bem feito, tá colhendo o que plantou. Não tem empatia. Pesadelos repetitivos. Um dos sinais de aprisionamento é ter pesadelos sempre. Está preso? Vazio prolongado, sensação de morte, vozes internas de desqualificação que fala para você o tempo todo que você é incapaz, aí você não consegue ir para frente, porque toda hora você acha que você não é capaz de ir para frente. Bloqueios em oração, não consegue orar. Ora 2 minutos, não consegue mais. Cabeça já voou, já está falando nada com nada. E a falta de vontade de viver. A pessoa não vive mais, ela sobrevive. Ela não planeja mais, ela sobrevive. E agora, eu queria pedir que você ficasse de pé. Dá uma esticada aí, que eu sei que você está com sono. Repreende o espírito do sono. Em nome de Jesus. Existe um caminho para ser liberto. A gente pode diminuir as luzes um pouco? Isso. Existe um caminho para ser liberto. Nós vamos entrar em guerra agora. E esse caminho, ele requer algumas coisas de você. O louvor pode se posicionar aqui.
existe um caminho para a libertação. A primeira de tudo é que você precisa expor a sua ferida. Você precisa expor o que te aprisiona. Como assim, Jéssica? O que te aprisiona hoje? O que te causa opressão? O quê? O que te aprisiona? Por muito tempo, o que me aprisionou foi o abuso sexual que eu sofri na infância. E isso me desqualificava em muita coisa. E eu era presa nisso. Por muito tempo, a minha prisão foi o sentimento de rejeição por parte do meu pai. Por muito tempo, a minha prisão foram palavras lançadas. O sentimento de incapacidade. Existem pessoas que a prisão é a pornografia. Existem pessoas que a prisão é um vício oculto. Há pessoas que a prisão é o desejo, pasme, por músicas seculares. Há pessoas que a prisão é o desejo de estar na roda que profana o Senhor. Às vezes a prisão é a falta de posicionamento. Só que para haver libertação, além de você querer, você precisa expor. Porque não há libertação e não há cura sem exposição. A gente precisa expor no processo de libertação. A gente fala sobre a confissão pública e individual. Vocês estão me ouvindo? A gente fala sobre a exposição pública e a exposição individual. Na pública você dá um nome àquilo que você precisa expor, a sua prisão. E o que eu vou fazer aqui é profético, mas é eficaz. Amém? Amém? Você está num lugar confortável e seguro para soltar as amarras. Num lugar confortável e seguro para soltar as amarras. E a gente vai começar a louvar. E no ponto alto do louvor, eu vou dizer: exponha. Você não precisa gritar. Você não precisa falar tão alto que o do lado possa ouvir. Mas você precisa pôr para fora. Você precisa professar. Você precisa falar. Jéssica, eu preciso? Sim, eu não vou pedir para você vir aqui na frente para falar. Eu vou pedir para você falar aí. Jéssica, mas eu falo só em pensamento. Não. Porque o pensamento não amplifica o tamanho da sua dor. Na verdade, ele amplifica o tamanho da sua dor, mas ele não amplifica o tamanho da verdade que existe nela. E vira uma mentira dentro de você. Eu sempre falo para minhas alunas: já tiveram a experiência de você alimentar algo na sua mente? Parece que quando você põe para fora e fala para alguém, parece que é, nossa, que ridículo que eu tô pensando. Parece que, nossa, que besteira do que eu tô falando. A gente precisa falar. E ao falar, a gente precisa desativar a legalidade. Que isso, Jéssica? Arrependimento, renúncia e perdão. Você vai pedir perdão a Deus. Você vai se arrepender genuinamente. Você vai romper as cadeias. Hoje, nós vamos romper as cadeias com autoridade, unção real. Autoridade. Nós vamos restaurar a identidade, unção sacerdotal. E nós vamos ser cheios do Espírito Santo, como unção profética. Então nós vamos louvar, nós vamos orar. E no ponto alto do louvor, que estiver tão alto que as pessoas ao lado não conseguem ouvir você, eu vou dizer: confessa. E você vai fazer isso de todo o seu coração. Todo mundo tem alguma coisa para confessar. Eu não estou pedindo para confessar para mim, eu estou pedindo para confessar para você. Amém?